Aí, gente, tudo bem com vocês? Maravilha. Hoje o que me fez gravar esse vídeo foi um assunto diferente. Eu nunca mencionei esse assunto, nunca falei assim abertamente, né? E agora pela manhã eu me senti meio impulsionado assim por dentro, né? Uma vontade interna de fazer. E sobre o que eu quero falar? Quero falar sobre uma expressão que está sendo usada, chamada Evangelho do Reino. Né? Aqui, né, o Evangelho do Reino, a cultura do Reino também, né? Também é bem usado. E eu tenho 52 anos, 28 anos que eu conheci Jesus. Desses 28 anos eu passei bem uns 7, 8 anos afastado dele. Então eu posso dizer assim, né? Eu sou uma pessoa que não conhecia, o conheci, o segui, me confundi, fugi e depois voltei. Ok? Então eu tenho um pouquinho de experiência pessoal em cada um desses segmentos. Então eu acho que eu posso falar um pouquinho de autoridade, né? Principalmente porque o que me fez voltar? O Evangelho do Reino foi o que me fez voltar. Quando eu conheci Jesus, quando eu vi o Evangelho do Novo Nascimento em Cristo Jesus, lá do livro de João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, 8, ali eu entendi quem Jesus era, quem eu era, o que Jesus fez por mim, e ali estava tudo claro, sabe? Jesus, o Salvador, eu, um pecador, não merecia nada, a não ser a misericórdia dele, aliás, digno de misericórdia, se ele quisesse ter, né? E nessa caminhada, nesse começo, tudo que eu fazia por gratidão àquele que me salvou. Esse é o Evangelho do Novo Nascimento. Né? É o reino de Deus sendo implantado. E eu andei nesse Evangelho muitos anos. Não é? Se por um lado me faltavam informações a respeito do conteúdo do reino, me levaram até o reino, mas me deixaram sozinho no reino, perdido no reino, né? Você pode estar num lugar legal, mas se ninguém te guiar, se ninguém te explicar desse lugar também, você não vai poder desfrutar, porque você só desfruta daquilo que você conhece, né? Solta uma pessoa que não fala inglês nos Estados Unidos, ele vai ficar de mímica, não vai poder aproveitar muita coisa, ele vai poder ver muito, ouvir, porque não entende, falar não se comunica, então o teu prazer ele é cortado, né? E a mesma coisa também no reino de Deus, tá? As coisas que você não entende, você não usufrui, não é? E nessa minha caminhada, uns 6, 7 anos, 8 anos depois da minha conversão, eu já estava no Brasil, e eu só fui apresentado a ele, que era chamado na época a palavra da fé, né? Tem uma expressão em inglês, word of faith, palavra da fé, do Kenneth Hagin, nos Estados Unidos, né? E esse homem, esse grande homem de Deus, ele trazendo uma profundidade na palavra, né? Dizendo que nós tínhamos em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, nós tínhamos uma série de direitos conquistados por ele na cruz do Calvário para nós, que não só a salvação, ok? Até então eu andava no Evangelho da salvação,
Agora eu fui apresentado, né, a palavra da fé, o poder que havia na confissão da minha palavra, da palavra de Deus na minha boca, né? E aprendendo as coisas que Jesus havia conquistado para mim, fora a salvação, porque a salvação é apenas uma porta, o novo nascimento é apenas uma porta, mas você tem que entrar por essa porta e caminhar para dentro dela, que há um universo esplêndido e maravilhoso aí dentro, ok? E eu fui caminhando nesse conhecimento, e fui entendendo, fui conhecendo o poder dele, né? A exousia, né? O poder dele. Tá? Antes eu conhecia, no Evangelho da Salvação, você conhece o nome de Jesus. Ok? Aí você conhece o poder do sangue de Jesus. Tá? O nome, o sangue redentor. Aí você começa a conhecer, pela leitura da palavra, pelos dons ministeriais, apóstolo, profeta, pastores, evangelistas e mestres, você começa a conhecer ingredientes da salvação, do reino de Deus, ferramentas de Deus para a sua vida. E nisso você começa a se entusiasmar com o poder de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Ok? E andamos, e essa palavra da fé, sabe, ela veio para o Brasil com uma força tremenda. Primeiro porque ela é verdade, e segundo porque havia uma necessidade, uma sede no nosso país. O nosso país até então era, quando muito, se conhecia o poder do nome e do sangue. Ok? Quando nós começamos a conhecer o poder de Jesus, isso para nós foi uma maravilha, foi algo maravilhoso, foi algo que revolucionou. Tanto é que o Evangelho do poder de Jesus foi sendo manifestado, foi sendo proliferado no nosso país. Foi crescendo numa maneira maravilhosa. Só que sabe aquela questão que diz assim, né? Quem conta um conto aumenta um ponto? Ou então tira um texto fora do contexto para transformar num pretexto? Tá? Começou-se a haver uma exacerbação, um exagero, um desvio, um valor acentuado à questão do poder de Jesus. Tá? Aí, em cima dessa verdade do poder de Jesus, começou-se a abrir mão, a esquecer de outros valores do Evangelho de Cristo Jesus. Começou a se trocar o amor de Cristo pelo poder de Cristo. Começou-se a trocar, pouco a pouco, sabe? Aquele desvio de um milímetro. Meu pai foi da Marinha e ele me contava uma coisa assim, né? Que durante o curso de navegação, o curso tinha que ser revisto a cada tantos jardas, sei lá, quilômetros, sei lá como é que eles faziam as medidas deles lá. Por quê? Se o navio desviasse uma ondinha para a esquerda ou para a direita durante o curso, jamais ele chegaria ao destino. Então, esse curso tinha que ser revisto várias vezes, checados e rechecados várias vezes, para ver se estava indo no destino correto. Porque todas as coisas do reino de Deus cooperam para o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus não é te abençoar, não é me abençoar. O propósito de Deus não é te curar, não é me curar, não é te prosperar, não é me prosperar. O propósito do poder de Deus é te preparar para chegar no propósito dele, é estabelecer o reino dele na terra, é a satisfação do reino do Filho do Deus vivo, e não seu e nem meu.
Só que o Evangelho foi tirando do centro Cristo e foi se colocando o homem. A necessidade da implantação do reino de Deus foi dando lugar às minhas necessidades pessoais. Então começou a se mudar, a se alterar, a se adulterar o plano e propósito de Deus. Pegamos a revelação de Deus e transformamos a revelação de Deus num artigo de sedução humana. Então as pessoas começaram a vir para a igreja não mais por causa do sangue de Jesus, não mais para ser salvos, para entrar num plano de renúncia do pecado por causa da graça do sangue de Cristo e estabelecer o reino dele na terra. Mas começamos a ir à igreja para recebermos benefícios, benesses da salvação. Então, aquilo que seria como ferramenta, Jesus te prospera, Jesus te cura para um propósito dele, não seu. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Então hoje se faz correntes, se faz campanhas para que Deus satisfaça a sua vontade. Então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então nós saímos da essência, nós saímos, Jesus não é mais o centro. E é engraçado que você fala isso com os pastores balançam a cabeça. Não, é verdade, mas a questão é que ele continua fazendo culto para as pessoas. Quando você pergunta para ele assim, pastor, você faz culto para pessoas ou para Deus? Eles vão te falar assim, não, para Deus, é lógico que é para Deus. Se é para Deus, então por que você espera as pessoas chegarem para fazer o culto? Por que se dá a hora do culto e não tem gente, você faz uma horinha? Me responde isso. Se o culto é para Deus, então por que cura, libertação, prosperidade? Deus está doente? Deus está pobre? Por que você não faz campanha para as pessoas se entregarem a Cristo? Por que você não faz campanha de renúncia? Por que a gente só faz campanha para obtenção e não para doação? Não é verdade? O Evangelho do Reino, a diferença vamos usar essa terminologia, Evangelho do Reino, que são duas palavras que estão significando coisas hoje, ok? É o Evangelho do Reino e o sistema. O sistema. O que é o sistema? O sistema é o Evangelho do jeito que está sendo pregado hoje. O sistema é quando você, fulaninha, você é o centro das atenções. O culto, a igreja, as músicas, os hinos é feito, me dá minha bênção, eu não vou te deixar enquanto você não me abençoar, me segura. Entende? As músicas falam muito mais das necessidades, vontades, cobiças humanas do que o reino de Deus. Tem umas músicas, velho, que dá nojo de ouvir. É um culto às pessoas, é um culto à necessidade. Eu vejo Jesus, cara, com um avental, com uma caneta e um papel, anotando pedido, mano. Eles querem que Jesus vá na igreja para satisfazer vontades e necessidades humanas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já nos abençoou. Você não precisa fazer uma campanha para receber algo da qual Ele já te deu antes da fundação do mundo. Porque Ele te criou, Ele te aceitou. Primeiro Ele te fez, depois Ele fez o mundo, estabeleceu você no mundo. E fez você completo. Tudo que você vai ter e já está em você.
Então, o que eu e você temos que fazer não é pedir, mas é nos alinhar. E o que é alinhamento? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas me serão acrescentadas. O que não ensinam, o que o evangelho do reino está ensinando é o seguinte: Deus tem duas palavras: promessa e herança. Tá? A herança de Deus para você são pessoas, órfãos, viúvas, o morador de rua, o necessitado. Povos não conquistados ainda para Jesus. A herança de Deus para dar para você são pessoas. E a promessa de Deus são coisas. Então, quando você aceita e, em primeiro lugar, cuidar da herança que Ele te dá, que são as pessoas que você tem que cuidar, aí sim as promessas dele te alcançarão. Quando você vai cuidar das pessoas que Ele quer que você cuide, Ele dará as coisas que você precisa. As coisas que você precisa. Aí até coisa que você não pediu, Ele te dá. Está entendendo? Esse é o evangelho do reino. É quando nós colocamos a coisa na perspectiva correta. Quando os seus cultos vão falar de Jesus, da glória de Cristo, do sangue de Jesus. Quando os teus cultos vão falar do pecado. Quando os cultos vão falar daquilo que agrada a Deus. Um coração contrito. As músicas são músicas de adoração ao Rei. Não música que fala de coisa que eu tenho que ganhar, Ele tem que me dar, senão eu não saio, senão eu não faço, sabe? Isso parece marrinha de menininho, de menininha, sabe? No supermercado que o pai e a mãe não quer dar aquela coisinha, ele faz birrinha, entende? Tem muito crente birrento. As musiquinhas falam de crentes imaturos. Ou líderes. A missão de vocês é elevar a estatura de meninos a varões perfeitos, de técnons a ruios, de filhos pequenos a filhos que herdam. Vamos voltar à essência. O evangelho do reino nada mais, não é nada novo. É voltar àquilo que nós nos perdemos. Eu digo nós, porque eu faço parte dessa geração. Quem tem mais de 20, 25 anos de evangelho, mais de 20 anos de evangelho, sei lá, acho que sim, tá? Já sabe do que eu estou falando. Muitos da minha geração vazaram das igrejas. Apostataram, como eu me apostatei. Porque eu comecei a ver algumas coisas e eu me afastei. Eu gostei muito de uma expressão que o pastor Silas Malafaia deu a respeito de apostasia. Apostasia é me afastar para me autoproteger. Você vê algo errado, você não põe a mão naquilo, você se afasta para se autoproteger. Então, ao contrário de apóstolo, né, que você é enviado, apóstata, você dá de pirandela. Tá? Foi o que eu fiz, foi o que muitos fizeram. Não estou falando que eu estou certo não, hein? Então, eu errei e paguei um preço muito alto pela minha apostasia. Tá? Paguei um preço muito alto. E pela misericórdia de Deus, eu voltei e tenho voltado. Não quero ser o dono da verdade. Eu quero só testemunhar a respeito disso. O evangelho do reino, a ênfase é a presença de Deus. O evangelho do sistema fala do poder de Deus. O poder de Deus é bom, é muito bom. Mas a presença de Deus é melhor. Vamos voltar ao evangelho da presença. Vamos adorar a Deus pela sua presença. Aonde há o poder de Deus, nem sempre haverá presença. Mas sempre onde se manifestar a presença. Por consequência,
verá a presença de Deus. Um bom dia na presença de Deus. Para você e para toda a sua família, em nome de Jesus. Tchau, tchau.